Sabe quem está com a gente? O editor de internacional, Marcelo Favalli, já a postos aqui no estúdio. Favalli, bem-vindo. Boa tarde ainda, né? Não virou 7 horas da noite. Você está conosco hoje para trazer as últimas atualizações da guerra. O que você tem aí de informação, Favalli? Conta pra gente. Tainá, eu queria pegar esse ensejo que vocês estavam falando aí das cidades que estão nos arredores da capital Kiev, e principalmente o nosso colega em Brasília, Kinzo Machida, estava falando de Kherson. Tem um mapa aqui que mostra exatamente esses pontos. Vamos começar pela capital? Então, o que a gente sabe, através de dados que foram coletados por satélites e processados por uma organização não governamental que fica nos Estados Unidos, que constrói e ajuda a gente a construir esses mapas, que existe uma longa coluna de militares vindo agora pelo leste da capital Kiev, que está representado nesse destaque por essa mancha branca, que não é só a capital, mas também a região metropolitana. Então a gente sabe que uma enorme coluna está vindo pelo leste, acompanhando um outro grupamento militar que já tinha pegado o flanco oeste da capital Kiev. Então, quando você falou aí das cidades metropolitanas, que estão cerca de 80 quilômetros do centro, o centro está aqui, bem nesse corte azul, que é o rio Dniepr, que corta não só a capital, mas o país inteiro, e daqui a pouco eu explico a importância dele aqui nesse conflito. Então, essas cidades adjacentes, que estão a 50, 60, 70, 80 quilômetros, estão sendo severamente bombardeadas, já não é de hoje. E agora a gente tem que voltar a nossa atenção para essa parte leste da capital, porque a gente percebe agora uma ocupação mais específica por este lado. Por que é importante a gente prestar atenção pelo lado oeste e leste? Tanto a capital quanto a Ucrânia como um todo, ela é cortada por um rio, o Dniepr, que nasce em Belarus e vai terminar lá no Mar Morto, no Mar Negro, ali embaixo. Então, como a capital ela é rasgada por esse rio, existem duas frentes de ocupação, tanto pelo oeste quanto pelo leste. Falamos da capital, que está aqui na parte mais norte, noroeste do país, mais perto da fronteira com Belarus. Vamos olhar como é que está a situação no sul. E aí a gente chega à cidade de Kherson, que o Kinzo Machida falava agora há pouco. Kherson está nessa região aqui, fortemente tomada pelas tropas russas. Kherson nem é uma região muito populosa. Tem cerca de 330 mil habitantes, muito diferente de Kharkiv, que está aqui na fronteira norte da Rússia, que tem 1,5 milhão de habitantes. Kiev tem quase 3 milhões de habitantes. Kherson, aqui no sul, 330 mil, mas tem uma posição estratégica, como vocês podem ver, faz uma fronteira sul com o Mar de Azov, que é essa mancha escura que está aqui. Do outro lado é o Mar Morto, o Mar Negro. Então, a gente entende uma estratégia dos russos de tentar chegar até Odessa, que está nessa quase fronteira aqui com a Romênia. A gente sabe também que a população de Odessa está se preparando para uma suposta invasão por mar. A gente tem registros de moradores que estão enchendo sacos de areia e colocando nas praias para evitar o que deve ser uma suposta invasão para aqueles veículos anfíbios que trazem as tropas e elas desembarcam na praia. Aqui também a gente tem um registro de uma resistência que não foi muito eficaz dos ucranianos, inclusive a notícia de que equipamentos que foram da marinha ucraniana foram afundados no mar, que é para que eles não pudessem ser usados pelas tropas russas que já tomaram essa parte do país. Chama atenção aqui para Kharkiv, que está no norte, a segunda cidade mais populosa da Ucrânia e completamente também tomada essa parte norte. Eu queria chamar um outro mapa aqui que tem um detalhe que faz toda a diferença quando a gente olha um palco de guerra, um cenário de guerra, principalmente de um país que ainda tem uma ocupação populacional muito grande, porque a ONU, um pouco mais cedo, atualizou o número de refugiados. Na conta da Acnur, que é a agência das Nações Unidas para os Refugiados, 1.300.000 pessoas fugiram principalmente para a Polônia, que é o país mais rico dessa região aqui, tirando Ucrânia e Rússia. Mas 1,5 milhão, menos de 1,5 milhão de pessoas saíram, 1.300.000 saíram da Ucrânia, significa que outros 42 milhões, 41.500.000, fazendo uma conta aproximada, continuam em território ucraniano. Então ainda a esmagadora maioria da população continua dentro do país. E por que eu estou chamando a atenção para isso? Reparem aqui nesses dois sinais.
nas últimas 72 horas, desde quarta-feira, a gente já observava uma movimentação aqui em Zaporizhia, que é a maior usina nuclear, não só da Ucrânia, a maior usina nuclear da Europa. Só ela sozinha representa 20% do abastecimento de eletricidade na Ucrânia. E ela foi tomada pelos russos. Na madrugada de quinta para sexta-feira, houve ali um confronto. A gente tem uma colisão de informações. Os russos dizem que foi um fogo amigo, foram disparos feitos pelos ucranianos. Os ucranianos dizem que foram tropas russas que atiraram contra a usina. De qualquer maneira, houve um incêndio num prédio anexo, um setor administrativo, os reatores não foram atingidos, mas o controle dessa unidade de produção de energia elétrica agora está na mão dos russos. 20% da energia elétrica da Ucrânia passa aqui. Só essa usina tem 6 reatores. Na Ucrânia inteira, são 15 reatores atômicos que geram eletricidade. Então, vocês entendem a importância. E não só isso, está numa posição estratégica no sul do país. Olhando para esse movimento de pinça, a gente também entende que os russos estão tentando cortar o acesso dos ucranianos ao mar. E a usina de Zaporizhia estava no meio, foi tomada. Ao norte, ainda na semana passada, a gente sabia da notícia da ocupação aqui de Chernobyl. Todo mundo lembra do desastre de 1986. Chernobyl não funciona mais desde essa época, quando houve a explosão de um dos reatores. Depois, com os anos, os outros foram sendo desligados e enterrados em montanhas de concreto. Mas a tomada aqui da região de Chernobyl foi importante, não por causa da usina, mas para garantir um corredor de acesso que vinham dessas tropas abastecidas por Belarus, país alinhado e aliado da Rússia. Criou-se então um corredor para chegar a Kiev. Também a gente acompanha há vários dias esse comboio que tem mais de 60 quilômetros. Presumidamente ele saiu abastecido por essas 2 bases em Belarus, que estão ajudando as tropas russas. Então, Tainá e Kenzo, que está lá em Brasília, esse é o cenário da guerra até esse momento. Obrigado, Favalli, pelas informações.